Eu vim até Brasília e acredite, eu estou em Brasília, olha só um prédio tombado ali atrás, para fazer uma pergunta. Por que Michele Bolsonaro sumiu? Essa é uma pergunta legítima, ainda mais depois da especulação que foi gerada na semana passada pelo Julian Lemos, que Michele estaria toda marcada. E quanto mais Michele demora para aparecer, mais suspeitas que aconteceu alguma coisa estranha entre ela e Bolsonaro. Fora que o Bolsonaro também desapareceu. Não vai nem ao G20. E por que ele também sumiu? E você vai colocar nos comentários. Por que Michele desapareceu? E por que Bolsonaro também sumiu? Será que ele de fato a empurrou da escada como Nazaré? Coloca nos comentários, deixa o seu like se você quer ver a família Bolsonaro ruindo e, claro, se inscreva no canal. E sempre que eu falo sobre a família Bolsonaro, é importante entender o motivo. Isso não é simplesmente uma disputa entre integrantes de uma família ou uma mera fofoquinha. Claro que não. Vocês sabem que as disputas familiares do Bolsonaro acabam afetando toda a coordenação da oposição, porque Michele Bolsonaro ela é um agente político. Vocês sabem muito bem, ela tem força para influenciar. Ela influenciou na disputa aqui no Distrito Federal. Se não fosse por Michele, Damares Alves não teria vencido a Flávia Arruda. Então há essa questão e vocês sabem muito bem que há uma destruição em curso do bolsonarismo que vai culminar até o núcleo da família Bolsonaro, que vai colocar em oposição Michele e também o Bolsonaro. Então tudo isso é de interesse político e é de interesse do nosso país, porque influencia os rumos do governo. Agora, Michele precisa aparecer. Porque nessa semana, o ex-aliado do Bolsonaro, o Julian Lemos, trouxe revelações que o Bolsonaro ele tinha um relacionamento, podemos colocar assim, impróprio com Michele, com carinhos um pouco mais brutos. Ele contou uma história do passado e falou também que a primeira-dama ela estava sumida publicamente porque ela estaria toda marcada. Talvez uma discussão ali por conta da derrota, porque naquele discurso que o Bolsonaro fez para falar sobre a derrota dele para o Lula, Michele não estava presente. E ela apareceu muito na campanha. E aí começaram todas as especulações. E quanto mais Michele demora para aparecer, mais fortes essas especulações ficam. Então mesmo que... E o pior de tudo, pessoal, é que ninguém desmentiu. Michele não desmentiu, Bolsonaro não desmentiu, os filhos não desmentiram, a presidência da República não desmentiu Julian Lemos. Então Michele Bolsonaro, ela de fato foi empurrada por Bolsonaro? Nós não podemos ter essa suspeita, que a primeira-dama está toda marcada. Ela deveria, no mínimo, aparecer publicamente para falar qualquer coisa, para dar um tchauzinho, porque ela ainda é a primeira-dama. A única aparição pública de Michele que ela teve foi fazendo uma publicação numa rede social pedindo o impeachment de ministro do Supremo, que depois ela pagou. Por que ela pagou? Então assim, é muito estranho, é muito suspeito tudo isso. E quanto mais Michele demora para aparecer, mais suspeitas são levantadas, inclusive a respeito do próprio estado do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, desde o segundo turno, ele também desapareceu. Para vocês terem uma ideia, desde o segundo turno, Bolsonaro trabalhou apenas 24 minutos. 24 minutos em 2 semanas. Ele ainda é o presidente da República. Ele não passou a faixa para o Lula. O Lula não é o mandatário. O atual presidente é o Bolsonaro. E ele desapareceu. Nem ao G20 ele vai. Ele vai querer evitar uma vergonha internacional e não vai comparecer à cúpula do G20. É a primeira vez na história do nosso país que o presidente não vai ao G20. O presidente brasileiro não vai ao G20. Isso tudo é uma vergonha, pessoal. É um mico, é um desprestígio internacional. E também fica com uma especulação imensa. O que tem o Bolsonaro? Ah, ele está doente. Ótimo, se o presidente está doente, que a presidência da República emita uma nota, que a presidência da República apresente um boletim informando a real condição do Bolsonaro. Porque nós não podemos ficar com essas dúvidas a respeito do presidente que é o atual mandatário. Ele trabalhou só 24 minutos e ele ainda tem o poder da caneta. O que ele fez ao longo desse tempo? Ele apareceu numa live, fez aquele discurso, tem até uma mosca aqui, e deve possivelmente estar querendo me atacar, né? Deve ser uma mosca patriota. Na verdade é uma abelha patriota, né? Ela já tem o amarelo. Ele não fez nada. E ele é o presidente. Então é o seguinte, pessoal, não dá para o Bolsonaro ficar afastado. Porque ele deixou o nosso país, faz 3 semanas praticamente, que o nosso país está sem mandatário. Bolsonaro, ele ainda é o presidente, por mais sumido que ele esteja, ele ainda tem o poder da caneta. Tanto que ele nomeou o ministro para o TSE, ele também nomeou pessoas para o Conselho Nacional de Educação, inclusive nomeou a irmã do Paulo Guedes. E ele pode e tem condições de prejudicar o futuro governo Lula. Porque com a caneta nas mãos, ele pode enxugar o caixa das estatais que são essenciais para os planos de desenvolvimento social do Lula. Como você bem sabe, link aqui no card. O Bolsonaro ele pode enxugar o caixa do BNDES, ele também pode enxugar o caixa da Petrobras, prejudicando completamente o futuro governo que só vai tomar posse em 2023. Então o Bolsonaro precisa esclarecer toda essa situação. O Brasil
que é um país grande, é um país rico, não pode ficar em dúvidas e não pode ficar sem governante. Mas será que é pior ou melhor ter Bolsonaro como governante? Coloque nos comentários se é melhor Bolsonaro ficar longe mesmo e, claro, se inscreva no canal. Só que se o Bolsonaro tiver de fato doente e não ter condições de tocar o país, ele que se afaste. Ele que se afaste. Nós temos um vice-presidente da República. Nós temos o Hamilton Mourão. Ah, o Hamilton Mourão, ele é completamente esdrúxulo também. Tudo bem, mas pelo menos tenha um presidente. Tem alguém ali para comandar o nosso país. Porque nós vamos ficar mais 50 dias com o Bolsonaro trabalhando 1 minuto por dia? Não dá. Nós não podemos, o Brasil não pode ficar sem um governante por mais 50 dias. Porque isso provoca um estresse, isso provoca uma pressão e obriga o Lula a trabalhar sem posse, a governar sem posse. Tanto que nós estamos no governo de transição, e existe uma pressão em cima do Lula a respeito de políticas públicas, a respeito de decisões, a respeito de definições sobre ministros que não cabem nesse momento. Então nós estamos vivendo nesse momento uma agitação, uma pressão em cima do governo Lula, que nem começou, sendo obrigado por esse vácuo administrativo que o Bolsonaro deixou. Tanto que, se você começar a perceber, nessa semana houve aquela discussão com o mercado, porque o governo Lula ele é obrigado a governar sem tomar posse. E aí há essas definições sobre ministros, só que a população brasileira, pelo vácuo do Bolsonaro, espera que o governo Lula tome decisões que não é no momento para tomar. Porque a equipe de transição ainda está sendo formada. Até no final da semana passada, membros da equipe de transição estavam sendo nomeados pelo Alckmin. O governo de transição é um governo que é para recolher informações, saber como está a situação do país para definir número de ministérios, a composição da base e os futuros ministros. Então as pessoas estão querendo atropelar as etapas de transição por conta da ausência do Bolsonaro. E nós não sabemos o porquê o Bolsonaro sumiu, de fato, o motivo. E esse sumiço do Bolsonaro, como vocês bem sabem, também é um sinal de fraqueza. Bolsonaro está fraco, pessoal. Ele ainda é o presidente, como nós falamos, mas mesmo enquanto presidente, as instituições já começaram a realizarem as investigações contra os seus correligionários. Então nós tivemos o Pedro Guimarães, o Pedro Maluco da Caixa, começou a ser investigado. O Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, começou a ser investigado. O Sérgio Camargo começou a ser investigado. Então, mesmo com presidência, mesmo com a caneta, Bolsonaro começa a ter o seu castelo de cartas ruindo, ou o seu castelo de areia também ruindo. Mesmo ainda com a presidência. Então imagina o que vai acontecer com o Bolsonaro sem a presidência. O que vai acontecer? Essa fraqueza do Bolsonaro tende a aumentar e é por isso que o filho dele, o Jair Renan, está completamente apavorado com a derrota do pai e inclusive ele já vai querer entrar na política em 2024, talvez para ser vereador do Rio de Janeiro ou de alguma outra cidade, porque o medo bateu. E também o que Bolsonaro pode falar? Se ele abrir a boca para falar qualquer coisa, ele pode inclusive desmobilizar a militância, o que ele não pode fazer de jeito nenhum. É o fim do Bolsonaro, pessoal, é um fim melancólico que nós estamos vendo, é um fim merecido, não a respeito da doença, se ele tiver de fato doente, porque ninguém sabe, são apenas especulações, mas nós esperamos que seja feita justiça pelo Bolsonaro, porque tudo o que ele fez ao longo desses 4 anos merece punição, ou pelo menos um julgamento. Se depois a justiça considerar que o Bolsonaro não cometeu nada, essa é a decisão da justiça, podemos questionar, mas não vamos tripudiar, né? Podemos ficar desapontados, mas pelo menos ele precisa atuar. E outra, os partidos de oposição deveriam entrar com uma representação para falar sobre tentar entrar com algum processo administrativo contra Bolsonaro. Talvez por abandono de cargo, abandono de função. Deve haver alguma legislação na administração pública para evitar esse tipo de situação. Porque o país está completamente sem rumo, sem alguém ocupando a presidência da República.